Muito boa tarde a todos. É uma grande honra, satisfação renovada, estar mais uma vez participando deste já tradicional congresso promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. A minha satisfação é maior por estar compondo esta mesa juntamente com eminentes juristas. São pessoas que acompanhamos no nosso dia a dia, verificando as suas posições, os seus trabalhos, os textos que publicam, as aulas que ministram e as palestras e conferências que proferem com muita frequência. São pessoas das mais solicitadas e conhecidas, mercê de sua excelência naquilo que produzem. Nesta mesa, nós trataremos de considerações em torno das leis complementares em matéria tributária. E devo, inicialmente, informar-lhes que o professor José Souto Maior Borges, infelizmente, não pôde comparecer a este congresso. Mas, não a substituí-lo, né, mas, fazendo às vezes, nós teremos aqui a satisfação de ouvir a palavra desse eminente jurista, que é o advogado-geral da União, ministro de Estado, Luiz Inácio Lucena Adams. Aproveito para dizer que o advogado-geral da União, né, ele percorreu diversos cargos da maior envergadura e tem uma trajetória muito brilhante. Foi procurador-geral da Fazenda Nacional, professor, teve uma carreira, enfim, das mais notáveis. Organizador de eventos, congressos também, e daquelas pessoas que receberam algumas das mais importantes distinções, insígnias, em razão do trabalho desenvolvido. Aqui, à minha esquerda, ainda, o nosso prezado professor Alcide Jorge Costa, ele que é professor titular aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da pós-graduação da Universidade Mackenzie, fundador e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, autor de relevantes trabalhos na nossa área, só para lembrar, o ICM ainda, quando não tinha o S, né, na lei complementar. E, enfim, uma pessoa que deu uma grande contribuição, inclusive, na própria elaboração do direito positivo, porque, com muita frequência, era solicitado a dar a sua colaboração na elaboração de projetos de leis. À minha direita, o prezado professor Ricardo Lobo Torres. Professor Ricardo Lobo Torres, que desenvolveu e desenvolve brilhante carreira como professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E algumas coisas são muito interessantes, porque a gente vive aprendendo algumas coisas do currículo tão interessante do professor. Não sabia, até há pouco, que o professor, inclusive, ele é doutor em filosofia. Eu quero registrar isso porque é muito interessante, porque as posições que ele assume enquanto juristas sempre me pareceram bastante peculiares, sempre com um traço muito significativo nessa linha das humanidades, um pouco diverso daquele ortodoxismo do jurista típico. E, provavelmente, essa formação dele explica muito disto.
Feita esta breve apresentação, eu passo a palavra de pronto ao ministro de Estado, advogado-geral da União, doutor Luiz Inácio Lucena Adas. Eu queria... O tema aqui é um tema extremamente amplo, né? Remete à discussão da lei complementar, das leis complementares, que nós temos, não só o nosso código, mas também as legislações que tramitam hoje, potencializam mudanças e necessidade de mudanças. Mas eu vou tomar a liberdade de buscar, a partir de uma proposta que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, em maio desse ano, dentro do segundo Pacto Republicano, focar um aspecto desta reforma. Eu acho que talvez isso é mais útil do que eu me relacionar de maneira exaustiva o que são as propostas de alteração da lei, mas eu acho bom desenvolver algumas ideias e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como servidor público da área jurídica, que teve a oportunidade de, digamos assim, transitar de maneira muito singular, porque poucos, de fato, tiveram essa experiência, por tantas áreas de governo e áreas centrais de governo, como foi o Ministério do Planejamento, Fazenda, a própria Advocacia Geral da União, seja ela consultiva, seja na área de contencioso. E o foco que eu quero discutir com vocês é exatamente a Lei Geral de Transação, ou, basicamente, o que se propõe no Código Tributário Nacional, alterando o artigo 171 e também o artigo 156 do Código, para incorporar de maneira muito mais consistente, muito mais, eu diria, mais clara, o processo de solução do litígio tributário, tendo por base a transação. Essa alteração, ela surge, é uma inovação institucional, mas ela surge dentro de um contexto maior, que tem, de um lado, uma dimensão interna da administração tributária e outra, uma dimensão externa, que nós já chamamos, na época, o Ministério da Fazenda, o Gabinete do Ministro, a área da Receita, a Procuradoria, do que já se convencionou chamar como macroprocesso do crédito tributário. O que significa isso? Significa conceber, inverter a lógica de percepção do processo tributário. Usualmente, o processo tributário é visto como uma segmentação de competências dentro da administração tributária. Então, eu tenho a parte de fiscalização, com a Receita Federal, eu tenho a parte do julgamento, Conselho de Contribuintes, e eu tenho a parte da cobrança executiva, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essas partes deste processo, usualmente, não se intercambiavam e, muitas vezes, se prejudicavam mutuamente. Exemplo, há 5 anos atrás, basicamente, havia, para a Receita Federal, sigilo fiscal em relação à própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, ao receber o crédito à cobrança, um crédito tributário à cobrança, não poderia a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ter acesso às bases de informação do contribuinte para dar execução a esse mesmo crédito. Isso gerava uma outra consequência, que era, no relacionamento do contribuinte, ele era tratado também do ponto de vista segmentado, de acordo com a etapa do crédito. Usualmente, é aquela situação do contribuinte que bate a porta da Receita e recebe como resposta de que o processo dele não estava mais na Receita Federal, estava na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ao ir à Procuradoria-Geral da Fazenda, recebia uma outra resposta de que o processo tinha retornado à Receita Federal. Essa movimentação, essa segmentação, ela é extremamente perniciosa ao processo e ao relacionamento e à solução do processo tributário. Por esta razão, o que nós chamamos de macroprocesso tributário nada mais é do que uma mudança de lógica. O foco não é a administração tributária. Não importa como a administração tributária se organiza funcionalmente. O que importa é qual é o centro de atenção desse processo. E este é o contribuinte. Seja para solver um problema, seja para emitir uma orientação, seja para cobrar um crédito.
Então, o foco no contribuinte potencializa movimentos de consolidação de passivos, potencializa movimentos de tratamento unificado de situações dado aquele contribuinte e de equacionamentos globais para aquela situação que muitas vezes apresenta. Ações concretas são tanto do ponto de vista interno de sistemas, como a formação de centrais unificadas de atendimento, que devem estar implementadas, segundo o projeto, quando eu sair da Procuradoria, em junho do ano que vem, ou pelo menos os seus principais pontos focais já instalados, e envolveu fundamentalmente uma forte e profunda integração desses três órgãos, seja a Procuradoria, Receita ou Conselho de Contribuintes. Essa movimentação é algo que tem uma significância todo particular e eu considero uma verdadeira revolução do ponto de vista do processo tributário. Agora, este trabalho ela também envolve uma compreensão do papel do processo interpretativo da implementação efetiva da legislação. Em que sentido? Do ponto de vista do processo, a segmentação, como era usual antes, levava, muitas vezes, que entendimentos conflitantes ou divergentes dentro da própria administração tributária não gerasse para o contribuinte, de fato, soluções ou pacificações de procedimento. E, muitas vezes, postergações de situação. Eu vou dar um outro exemplo. Em 2002, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu um ato declaratório, que foi aprovado pelo ministro da Fazenda, estabelecendo que não havia incidência de imposto de renda sobre a venda de 10 dias de férias feita pelo contribuinte, o que usualmente era aplicado. Ora, esta regra, esse entendimento, que é uma normativa interna da própria administração tributária, que tem hierarquicamente o ministro do Estado como seu titular, somente está sendo implementado em 2009. Ou seja, o modelo de segmentação, de fato, impedia, inclusive, um processo de absorção de regramentos, de implementação de normativos, que já muitos estavam pacificados, inclusive no próprio Poder Judiciário, por conta de uma não trafegabilidade dessas orientações e de uma não integração das orientações. Então, esse exercício interpretativo, que é um elemento, do meu ponto de vista, essencial no processo de aplicação da legislação tributária, ele é fundamental. Nós não podemos tratar mais a legislação tributária, como usualmente nós fazemos e acontece na administração tributária, como se fosse uma regra unívoca e clara quanto à sua aplicação, ao qual o agente público meramente reproduz esse dispositivo mediante um normativo de qualidade inferior. Na verdade, existe, de maneira evidente, cada vez mais, uma, digamos assim, percepção de que o ato do agente político, o ato do agente público, ao aplicar a norma, envolve um nível que eu chamaria de uma discricionalidade interpretativa. Ele opta, ele exerce uma opção entre as possibilidades que a legislação oferece. Se ele faz exercício de opção interpretativa, ele pode fazer também um exercício de interpretação que busque menor litigiosidade. Ele pode fazer exercício de interpretação que busque reduzir a litigiosidade. E aí que entra o que eu chamaria do processo de transação, ou necessidade de incorporação desse processo de transação. Só aqui para exemplificar como é que opera essa questão interpretativa, até esse início desse ano, nós tivemos, vou editar um parecer para minha aprovação, nós editamos um parecer na Procuradoria, em que, de fato, incorporamos no âmbito da administração tributária, eu diria até extremamente tardiamente, o Instituto da Confusão como regra de extinção do crédito tributário, mesmo que esse instituto não venha previsto no Código Tributário Nacional. E o que acontecia? Exatamente pela lógica vinculativa que muitas receitas tinham, fundamentalmente as contribuições, e mesmo os impostos, quando nós remetemos aos fundos de participação, e, por conta da inexistência objetiva e explícita da regra confusão, era usual, na administração tributária, a existência de cobranças
tributárias executivas, inclusive judicializadas, em que de um lado eu tinha a União e, do outro lado, eu tinha também a União. Né? Digamos assim, essa lógica, digamos assim, um termo técnico, psicológico, não me recordo, mas o fato que isso levava, na verdade, à formação de processos absolutamente absurdos, desnecessários, mas que persistiam no tempo, até porque o judiciário admitia. O judiciário admitia. O que é que nós fizemos? Extinguimos uma grande quantidade de ações com esse processo. E aí eu vou comentar de onde surgiu essa solução. Então, a sua transação, no nosso conceito, é a construção de soluções alternativas de controvérsia, a própria processo que eu chamei mais fundamental, que é o processo de conciliação dessa controvérsia, buscando o desenvolvimento de uma imagem, digamos assim, uma imaginação institucional, e aproveitando a boa-fé e confiança nas relações dos contribuintes. O atual 171 do Código Tributário Nacional, ele trabalha, digamos assim, descrevendo a transação como um movimento de trocas, ou seja, pressupõe, primeiro, um litígio instalado, segundo, uma troca ou concessões recíprocas. Esse conceito, essa percepção, no meu ponto de vista, ela é profundamente, eu diria, desatualizada, ou, pelo menos, do ponto de vista da solução ou da pacificação, extremamente desatualizada. Porque ela pressupõe, e aí a grande dificuldade a existência objetiva de algo que eu estou trocando. Quando, na verdade, em grande medida, a nossa controvérsia não é objetiva, mas conceitual. Ou seja, eu estou discutindo a minha interpretação da lei em face a uma interpretação divergente do meu digamos assim, adversário processual, do cliente do meu adversário processual. Essa divergência, que é uma divergência subjetiva, não objetiva, ela é muito difícil falar-se em concessões, é muito difícil falar-se em trocas. O que pode-se falar, de fato, é conciliação, aproximação ou construção objetiva de compreensões subjetivas que se aproximam. Então, hoje, o Código Tributário Nacional ele trata isso de maneira muito limitada, do meu ponto de vista. E, portanto, foi proposto, primeiro, uma alteração no 156, para esclarecer que, evidentemente, como já foi dito por vários professores, inclusive o professor Paulo Barros Carvalho, que a transação não é o ato de extinção, mas o cumprimento da transação que extingue o crédito, ou seja, a esgotamento do que foi transacionado ou acordado, né? E a introdução da figura da arbitragem como instrumento também acessório para efeito de extinção. No caso do 171 e a introdução também de 171A, com vista a adotar arbitragem, nós procuramos trabalhar e discutimos isso profundamente dentro do governo, evidentemente, num processo, todo processo legislativo, inclusive o processo interno ao governo, é um processo político, é um processo de aproximação, é um processo de conciliação em si, né? Nós conseguimos avançar numa, digamos assim, numa tentativa de buscar uma conceituação em que a lei específica ordinária, que também termina com ela, possa facultar ao sujeito ativo passivo de uma obrigação tributária celebrar a transação, e aqui é importante, que importe em composição do conflito ou litígio. Aqui tem um elemento interessante, porque quando nós falamos em conflito, nós não temos necessariamente que falar em litígio instalado, ou seja, processo judicializado, ou seja, processo administrativo em curso. Mas eu posso haver conflitos não instalados, mas objetivamente identificados. E aí eu posso falar também em transação com uma lógica preventiva a esse processo. Até porque o processo em si é um custo para o Estado. O grande elemento do processo transacional é redução de litígio e eliminação de custos para o Estado. E, portanto, nós temos que buscar, nesse processo de pacificação, formas
mecanismos, instrumentos que potencializem a desnecessidade de ir ao judiciário, que torna-se, nesse enfoque, não o primeiro, como é hoje, mas o último recurso ao, digamos assim, conflito. Né? O segundo elemento dessa lei, evidentemente, é não mais digamos assim, a incorporação na transação da ideia de composição. Ou seja, a composição aqui, no nosso ponto de vista, ele abarca uma amplitude maior do que a expressão em concessões recíprocas, em que digamos assim, o conflito ele possa ser tratado também no que concerne à interpretação legal. E nós temos vários exemplos hoje na administração, porque nós não só estamos buscando essa reforma, mas nós estamos buscando, de fato, praticar. Na própria Advocacia Geral da União, nós temos um exemplo muito, digamos assim, muito, digamos assim, promissor, muito expressivo, um laboratório que chama-se Câmaras de Conciliação do Serviço Público. Eu tive exemplos, acho, digamos assim, muito positivos disso, como o Procurador-Geral da Fazenda, quando nós discutimos, por exemplo, a implementação da Lei 11.941, que concerne ao chamado refis. Nós tivemos, nesse processo, de maneira muito informal, infelizmente, eu acredito que essas partes devem ser mais formalizadas, mais, digamos assim, até para que pudesse ter mais ampla participação, mas eu tive debates, não só aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, organizado pelas federações, e aí, nesse processo, se explicitou pontos de divergência de uma lei que é de extrema complexidade, cuja aplicação é de extrema complexidade. Só a lei de refis nós temos pelo menos 18 tipos possíveis de parcelamento. Nesse processo, muitas coisas, digamos assim, que tinham alta potencialidade de conflito foram resolvidas, seja por meio de interpretação executada pela própria administração tributária, devidamente conciliada com o contribuinte, seja na forma digamos assim, do ajuste formal da própria lei. O que, então, nós temos a favor? A transparência das relações do físico e contribuinte se tornam linhas mestras do projeto. Ou seja, nós temos, de fato, não só na lei complementar, mas na lei que a complementa, que está também tramitando no Congresso Nacional, um espaço real, possível, inclusive mais objetivo de solução dessa conflitualidade presente. E aqui eu queria falar os argumentos contra, ou o argumento contra usual, que eu sempre ouço. Enfraquece a cumprimento voluntário de obrigações. Para que o contribuinte vai pagar seu tributo se ele pode fazer uma transação? Esse argumento ele tem, me parece, pelo menos duas falhas. A primeira delas é o seguinte: o cumprimento voluntário das obrigações ele já é corroído pela forte dose de forte litigiosidade já presente hoje na nossa sociedade. Essa realidade, digamos assim, em que de 60 milhões de processos já identificados, 69 milhões de processos já identificados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 37 milhões são processos em matéria tributária. 50% que nós disputamos hoje, nós questionamos, nós litigamos hoje, são matérias tributárias. Portanto, eu já tenho, de fato, uma corrosão evidente no cumprimento voluntário. O segundo elemento é ignorar que o cumprimento voluntário, ao contrário de uma sociedade em que não há democracia, numa sociedade que há democracia, ela se sustenta grandemente pela consensualidade alcançada em relação a essa aplicação da legislação. Ou seja, o elemento de consenso ele se torna fundamental. E consenso se constrói com diálogo, não com imposição. Não é pelo enforcement que se faz, de fato, cumprimento voluntário. Apenas pelo enforcement, porque o enforcement é um elemento essencial na medida que, através dele, se constrói também a ligadura desse todo o processo. Mas ele não pode ser a ênfase, ele é a exceção. O enforcement tem que ser a exceção. No momento que o enforcement torna o núcleo central do processo,
da administração tributária, aí nós temos um grave problema. Porque, na verdade, a sociedade cresce na sociedade a resistência a essa questão. E não esqueçamos que, das 3 revoluções da época moderna, Revolução Americana, Revolução Francesa e Revolução Russa, pelo menos 2 delas, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, tiveram, na questão tributária, na questão fiscal, o seu elemento de, digamos assim, de turnover, né? O seu elemento de eclosão, né? Foram a gota que transbordou o copo. Então, esse processo de enfraquecimento, eu acho muito falso, porque pressupõe uma realidade que hoje nós temos e, na verdade, não é verdadeira, que não corresponde à verdade. E aqui nós temos também um elemento que nós temos que avaliar: indisponibilidade do interesse estatal. Pode acontecer, pode disponibilizar o crédito tributário? Eu posso ter disponibilidade no crédito tributário? Eu acredito profundamente que, na verdade, nós temos que compreender hoje que a indisponibilidade é do interesse público e não de uma coisificação de parte desse interesse público, seja um bem público, seja algum denado, digamos assim, contrato ou alguma denada obrigação objetiva. A questão do interesse público, ela, inclusive, dentro do próprio Estado, e as câmaras de conciliação da AGU mostraram muito bem isso, ele é extremamente contraditório. Se nós pegarmos, por exemplo, a necessidade de um IBAMA defender a questão ambiental e a necessidade de resposta que uma Agência Nacional de Energia Elétrica tem de construir uma usina, e a necessidade que uma Fundação Nacional do Índio tem de defender uma comunidade indígena, aí a necessidade de um INCRA defender uma comunidade quilombola, nós vemos aqui um plexo de comunidade de conflitos evidentemente digamos assim, profundos, né? E esse complexo não é só todos contra a ANEEL. Às vezes, o complexo é do quilombola contra o índio. Às vezes, a complexidade é da defesa de um parque contra a invasão de uma comunidade de sem terra que quer ocupar e operar aquela casa. Ou a preservação de um córrego como de água potável, que abastece uma cidade, contra uma invasão de uma população urbana sem terra, sem casa, sem comida, né? Então, esse conflito desses interesses públicos, porque todos são interesses públicos, já que todos eles estão protegidos, inclusive na nossa Constituição Federal, são objeto de proteção constitucional, exige necessariamente a busca de consensualidades, a busca de composições, né? E, nesse sentido, o trabalho de conciliação, que já existe dentro do Estado, ele pode se expandir para fora do Estado. O exemplo disso já começa dentro do Estado. A Câmara de Conciliação, originalmente, foi construída para conflito dentro da União Federal. Hoje, ela já se expande para incorporar índices federados que buscam conciliação com a União. Então, nós temos exemplos de conciliação envolvendo o Estado do Rio de Janeiro, né? Estado de Alagoas, né? Em que nós temos no caso, inclusive, uma transação tributária que foi feita com o Estado de São Paulo, né? Que matérias que perduravam 20, 30, 40 anos conseguem resolvidas. E vejam vocês o risco que é a preservação do processo litigioso. Eu vou dar um exemplo que é aqui de São Paulo, Campo de Marte. Campo de Marte, para aqueles que não conhecem, imagino que todos conhecem, porque todos devem conhecer a história do constitucionalismo de 32, mas Campo de Marte é uma área pertencente ao município que foi ocupada pelos militares revoltosos em 32. Ora, essa área, quando dá, digamos assim, encerramento desse movimento, levou uma apropriação parte da União. Em 1940 e tantos, o município de São Paulo entrou com uma ação contra a União para reaver essa área. O município perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, e agora, em 2009, 59 anos depois, o STJ diz, não, essa área é do município. Como é que nós fazemos? Existe um aeroporto instalado lá, existem instalações militares. Qual a indenização que se paga? Evidentemente, o município quer a indenização de uso de 59 anos.
o risco, o potencial, o desequilíbrio que esse processo gera é de evidência, eu diria assim, fragorosa, solar, como eu ouvi em um texto recente. Nós temos um problema sério, que eu digo para vocês, não se resolve no judiciário. Até porque essa matéria é grande demais para o próprio judiciário. Né? Uma das razões que o processo demorou para ser julgado é exatamente essa, porque o processo era grande demais para o próprio judiciário. Então, evidente que nós temos que buscar a conciliação. Nós temos que buscar um ponto comum de acordo que resolva um litígio dessa natureza. Mas isso pressupõe aqui disponibilidade. E qual é o interesse público que eu estou preservando aqui? O equilíbrio das partes e a solução de um litígio que arrasta mais de 59 anos. Então, eu falar de indisponibilidade de recursos objetivos traduz, na verdade, da disponibilidade de interesses públicos maiores. Eu posso dar N exemplos, eu posso dar outro exemplo. Hoje nós temos uma grave controvérsia, uma complexa controvérsia, com uma instituição escolar que tem nos seus quadros 150 mil alunos. É 4,5% da quantidade de alunos do curso superior do país. Essa controvérsia, se não resolvida, levará certamente ao fechamento da universidade. Agora, veja, por exemplo, qual é o interesse que eu preservo aqui? O crédito ou a continuidade da educação de nível superior? Como é que eu equilibro essa situação? Essa situação não tem resposta, evidentemente, fácil, porque o servidor público, e esse é infelizmente, digamos assim, é uma lógica, ele vive marcado por essa, digamos assim, medo de poder exercer um papel propositivo e de solução. Porque a nossa dinâmica hoje da administração pública, e eu falo do sistema de controle geral que a administração é submetida, leva à existência, digamos assim, de uma lógica negativa da administração. É mais fácil dizer não do que dizer sim. Ninguém é punido por dizer não. Ninguém é punido por dizer não. Agora, se você diz sim, você tem chance, grandes chances de assumir riscos e, portanto, de ser punido. Né? E, evidentemente, eu não tenho, como servidor público, ganhos em dizer sim. Eu só tenho ganhos, ou, pelo menos, os meus ganhos já estão estabilizados, e eu não tenho como estabelecer esta dinâmica. Então, o que eu acho que é necessário, e aqui um exemplo, viu, professor, existe um absurdo hoje na administração pública, que, inclusive, a jurisprudência do sistema de penalização e de controle tem evoluído, inclusive para penalizar o próprio advogado no seu parecer. Então, hoje, eu estou criando um complexo de advogados que, sequer, eles se tornam eunucos no que concerne a interpretação jurídica das leis, que é um trabalho absolutamente correto e que acontece tensionalmente, constantemente no nosso meio como agentes públicos ou agentes privados. Nós exercemos o papel de buscar a melhor interpretação da lei ou a interpretação que melhor resolva um problema. Não fosse assim, nós não teríamos tribunais com maiorias, minorias e, muitas vezes, com mais de 3 posições. Tá certo? Então, na verdade, essa dinâmica, ela exige, no meu ponto de vista, uma evidente recompreensão desse papel e da capacidade de posicionamento desses servidores. Evidentemente, quando você assume o risco de uma decisão, a decisão pode estar certa, pode estar errada, ela pode ter já bons frutos, maus frutos. Agora, nós temos que preservar, mesmo reconhecendo a existência de maus frutos, resultado de maus frutos, a necessidade de soluções propositivas. Só nos meus últimos 5 minutos, eu vou comentar aqui algumas, rapidamente, justificativas dessas ações que estão sendo propostas. Nós estamos, na verdade, na lei